Olá a todos, sou Maria Luísa de Oliveira Peralta, acadêmica de medicina do nono período da Universidade de Cuiabá, e vou apresentar o resumo panorama epidemiológico das internações por cirurgias oncológicas no período de 2011 a 2019 no estado de Mato Grosso, na modalidade Estudos Originais, na área temática de epidemiologia, tendo como autores eu, Nívia Monteiro, Isabela Arantes, Gabriele Brassolati, Vitória Iori e Isabelle de Campos. É, Iniciando, em relação ao objetivo, o mesmo buscou analisar a prevalência das notificações de internações durante 9 anos, entre 2011 a 2019, de pacientes que foram submetidos a cirurgias oncológicas no nosso estado de Mato Grosso. Em relação à metodologia, trata-se de um estudo quantitativo, ecológico e retrospectivo, baseado em dados secundários do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde, tendo como variáveis sexo, raça, faixa etária e necessidade ou não de UTI. E como variável dependente, foi analisado a taxa de internação e mortalidade que aconteceu devido a essas cirurgias oncológicas nesses 9 anos analisados. Referente aos resultados, nos anos de 2011 a 2019, ocorreu 11.685 internações, e dessas, cerca de 10% teve a necessidade de vaga de UTI, sendo mais mulheres, porém, em relação aos óbitos, os homens foram os que mais evoluíram para óbitos, sendo ao todo 195, e uma faixa etária com predomínio senil, entre 60 a 64 anos. E em relação à raça, devido ao predomínio no país de pessoas pardas, a incidência acabou indo de encontro, assim como os óbitos. Com isso, concluindo, foi possível observar que o número de internações devido às cirurgias oncológicas cresceu no estado de Mato Grosso, condizendo com o perfil nacional, assim como o perfil conexo deste estudo foi mulheres pardas e idosas, mas não relacionando com o maior número de óbitos, como assim dito anteriormente. E com isso, há uma necessidade de maiores estudos para complementar os achados deste trabalho. Para finalizar, pelo fato do estudo utilizar dados secundários, há certos empecilhos e limitações, mas pelo fato de se tratar de uma base de dados governamental, considera-se os resultados desse estudo legítimo. E, por fim, um agradecimento a toda a equipe e organização do simpósio. Muito obrigada. Hoje apresentaremos o panorama do atendimento hospitalar ao paciente com câncer coloretal no estado do Mato Grosso. Este trabalho foi desenvolvido pelos autores Kátia Moreira, Ageu Mário, Noemi Dreia e Marco Aurélio. Nossa área temática é epidemiologia. Esse trabalho faz parte de um projeto de extensão chamado Vigilância e Atenção do Câncer no Estado de Mato Grosso, capacitação e avaliação em exposição a agentes cancerígenos relacionados ao trabalho e ao ambiente. Nosso objetivo, então, foi descrever o panorama dos atendimentos aos pacientes com câncer coloretal no estado e nós realizamos um estudo transversal utilizando do Sistema de Registro Hospitalar do Câncer no período de 2003 a 2019. Para a apresentação dos dados, nós utilizamos estatística descritiva em números absolutos e relativos. Nossa variável dependente é o diagnóstico de câncer coloretal, e para isso, para a identificação, nós utilizamos a classificação internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, a CID-10. Nossas variáveis independentes são sexo, faixa etária, raça, cor, escolaridade, estado civil, região de moradia, tipo de tumor, base para diagnóstico, etilismo, tabagismo, tratamento, estado final da doença ao primeiro tratamento e tempo de
diagnóstico até o primeiro tratamento. Nossos resultados são apresentados na tabela 1, o N de 2.427 indivíduos com câncer coloretal atendidos e registrados no RHC. Desses indivíduos, a maioria deles está abrangido nas faixas etárias entre 40 e 79 anos. A maioria desses indivíduos são da raça cor preta ou parda, e sobre a escolaridade, a maioria dos indivíduos não há informação desse dado no sistema RHC. Grande parte desses indivíduos acometidos pelo câncer coloretal são residentes moradores da Baixada Cuiabana e foram atendidos no HCAM, Hospital do Câncer de Cuiabá. Sobre as variáveis tabagismo, etilismo e histórico familiar, a maioria dos indivíduos não há esta informação disponível no sistema. O cólon foi a localização mais acometida pelo câncer coloretal nestes indivíduos, e a histologia do tumor primário foi o exame de auxílio diagnóstico mais utilizado. Sobre o tempo em dias do diagnóstico até o início do tratamento, o acesso ao tratamento pelos pacientes, a maioria deles acessou até 60 dias. No entanto, 29,34% dos indivíduos não acessou o tratamento até 60 dias, como é o preconizado. E 14,22% destes indivíduos não há informação de acesso a tratamento. A quimioterapia foi a modalidade terapêutica mais utilizada e também 12,44% dos indivíduos não informou qual o tipo de tratamento acessado. Dos pacientes que acessaram o tratamento, apenas uma pequena parcela conseguiu êxito ao final do tratamento, com a remissão completa da doença, apenas 7,33%. Os indivíduos negros nas faixas etárias de 40 e 79 anos, entre 40 e 79 anos, e residentes na Baixada Cuiabana, foram os mais acometidos pela doença. O exame histopatológico do espécime tumoral e a quimioterapia foram o exame para auxílio diagnóstico e a modalidade terapêutica mais acessada, mais frequente. Uma pequena parcela de indivíduos alcançou êxito no tratamento. Houve ausência de informações nos registros que podem comprometer a identificação de determinantes de saúde importantes para o planejamento de intervenções. Muito obrigada. Olá a todos e todas, meu nome é Blendo Pereira da Silva, sou acadêmico de enfermagem. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as frequências de casos de câncer, segundo o local de diagnóstico de 2017 a abril de 2023, aqui no estado de Mato Grosso. O objetivo, como eu acabei de falar, é mostrar a frequência de casos de câncer aqui no estado, nesse período. A metodologia utilizada foi um estudo epidemiológico com indivíduos diagnosticados com câncer nesse período de 2017 a 2023, residentes aqui no estado de Mato Grosso. Foi-se utilizados os dados do painel oncológico Brasil DataSUS, e as variáveis utilizadas foram todos os casos de câncer C00D49, unidade federativa de residência, unidade federativa de diagnóstico, região de saúde de residência e região de saúde de diagnóstico. Nesse período analisado, pôde-se observar que foi encontrado um pouco mais de 30 mil casos, sendo que 88% desses casos foram diagnosticados aqui em território mato-grossense e o restante foi diagnosticado em outros estados da União, sendo que 10% deles foram encontrados em São Paulo, foram diagnosticados no estado de São Paulo.
Os resultados que a gente pôde encontrar ao analisar foi que na Baixada Cuiabana e na Sul Mato Grossense possuem as maiores incidências em desvantagem da região do Norte Araguaia-Carajá, que foi encontrado apenas 0,3% dos casos. No que remete também aos diagnósticos de câncer durante esse período avaliado, pôde-se notar que são encontrados somente em 4 regiões daqui do estado. Entre elas estão a Baixada Cuiabana, com 84,45%, a região sul-mato-grossense com 8%, Telespires com 7,6% e a região sudoeste mato-grossense com 1%. E para concluir, podemos perceber que os dados apresentados são de suma importância para que haja mais investimento nas políticas de prevenção e diagnóstico precoce de câncer em todo o estado de Mato Grosso, principalmente nas regiões mais afetadas, como a região do Baixada Cuiabana e a do Sul Mato Grossense. É essencial que se tenha um esforço em conjunto para ofertar para a população o acesso adequado dos serviços de saúde, para que assim possa aprimorar a detecção e o tratamento dos casos de câncer que foram sendo diagnosticados no estado, visando diminuir o impacto que essa doença causa em todos os pacientes e suas famílias em Mato Grosso. E é só isso. Obrigado. Olá, meu nome é Tatiele, sou acadêmica de enfermagem da Universidade do Estado do Mato Grosso, membro bolsista da Liga Acadêmica de Enfermagem Oncológica da Unemate. O meu título é Papel da enfermagem no cuidado paliativo na pediatria oncológica, tem por objetivo analisar as publicações que foram realizadas nos últimos 5 anos sobre o papel do enfermeiro nos cuidados paliativos na pediatria oncológica. Esse estudo foi realizado através de uma revisão de literatura que foi realizada no mês de maio de 2023 por meio da Biblioteca Virtual de Saúde BVS, utilizando os descritores cuidados paliativos, oncologia e enfermagem pediátrica oncológica. E entre esses descritores foram utilizados o operador booleano END. E como critério de inclusão foram realizados textos em formato de artigos que estava disponível na íntegra, em formato digital, idioma em português e que foram publicados nos últimos 5 anos. E como critério de exclusão, foram textos que não estavam em adesão gratuita, com abordagem de aspectos de cuidados de outros profissionais, sem ser o profissional de enfermagem, que não correspondia ao objeto do meu estudo. E como resultado, foram selecionados 6 estudos que contemplaram o objetivo da minha pesquisa, e dentre eles se destacava a importância do profissional enfermeiro em proporcionar conforto, prevenção e alívio de dores e sofrimento ao usuário. E também um acolhimento qualificado em sintomas psicoemocionais, sociais e espirituais, não só pro paciente, mas também para o familiar. Esse profissional ele tem de fornecer um atendimento mais humanizado, acolhedor, olhar para esse paciente como um todo e proporcionar melhor conforto, já que esse paciente está mais vulnerável, está debilitado e ele precisa de uma atenção mais humanizada. E esse profissional, ele tem que promover estratégias, porque se trata de crianças que estão debilitadas, não conseguem brincar com outras crianças, não tem mais aquela rotina que tinham antes. Então, esse profissional, ele tem que criar meios para que essa criança, ela sinta-se mais confiante, mais segura e consiga sorrir também, apesar dessa dor e sofrimento dessa doença. Então, cabe a esse profissional proporcionar meios, como cuidados não farmacológicos, como musicoterapia, atividades lúdicas, terapêuticas, leituras, atividades recreativas, além de realizar tanto para esse familiar quanto para esse paciente um atendimento mais qualificado, um acolhimento, realizar uma escuta qualificada.
No entanto, os estudos trazem que esse profissional ele tem muitas dificuldades devido à alta demanda de trabalho, sentimento de impotência, às vezes não conseguir prestar uma assistência de qualidade e não conseguir muitas vezes que esse paciente evolua para a cura. E isso acaba afetando esse profissional porque ele não consegue separar o profissional do pessoal. Então, isso acaba afetando a assistência que esse profissional, presta a esse usuário. Então, podemos concluir que é fundamental essa assistência prestada a essa criança, entretanto, é necessário que essa qualificação seja valorizada e que isso seja um hábito também nos currículos de pós-graduação para que esse profissional saia capacitado e preparado para realizar uma assistência de qualidade tanto para essa criança, mas também quanto para esse familiar. Então, é importante que invista mais nessa questão dos cuidados paliativos na pediatria desde a pós-graduação, para que esse profissional consiga executar com êxito a sua assistência a esse usuário. Agradeço primeiramente a Deus, aos meus colegas e professores que me ajudaram nesse trabalho e também a comissão organizadora do evento. Muito obrigada. Olá, meu nome é Glauber, sou acadêmico do curso de enfermagem do campus de Tangará da Serra. Hoje eu vim aqui fazer um relato de experiência sobre atividade de extensão sobre a prevenção do câncer. Essa atividade foi realizada por mim e mais 4 voluntários da LAEL, sob a supervisão da nossa coordenadora Joel. Objetivo: relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem durante uma ação de extensão sobre a prevenção do câncer. A metodologia: o relato de experiência foi realizado no mês de maio de 2023. Foi desenvolvida e elaborada por acadêmicos do curso de enfermagem da Liga Lael, da Unimate. Lael significa Liga Acadêmica de Enfermagem Oncológica. O objetivo dessa liga é levar informações sobre o câncer até a população, onde muitas vezes as pessoas são desprovidas de informações acerca desse tema. Então, esse é o objetivo da nossa liga. A atividade foi ministrada para alunos do ensino fundamental do 7º e 8º ano de uma escola municipal de Tangará da Serra. Os temas abordados foram os fatores de risco que podem ocasionar o surgimento de um câncer. E a gente trouxe alguns tópicos, como, por exemplo, o tabagismo, o uso do narguilé e o cigarro eletrônico. Por que esses tópicos? A gente observa que hoje uma grande massividade dos jovens fazem uso do cigarro eletrônico. E muitas vezes eles não sabem o quão prejudicial o uso desse equipamento pode ser para a saúde deles. Então, por isso a gente achou interessante trazer esses temas, já que a gente está lidando com um público pré-adolescente, prestes a iniciar a fase jovem. E eles são muito expostos, muitas vezes, a esses equipamentos. A gente também trouxe o sexo desprotegido e infecção pelo vírus HPV, já que é um público que está prestes a iniciar uma vida sexual ativa, então a gente achou interessante abordar esses temas. A gente mostrou como se dá a infecção pelo vírus do HPV, alguns sintomas e também alguns métodos de prevenção, como o uso de preservativo e também a vacina. Os fatores mais incidentes entre os adolescentes para o surgimento do câncer de boca, faringe e pulmão, que estão relacionados ao uso de cigarro, e o do colo do útero e genitárias, que é relacionado ao HPV. Foi utilizado recursos de mídia audiovisual e conteúdos extraídos do Instituto Nacional do Câncer e a aplicação da dinâmica mitos e verdades. Nessa dinâmica, a gente colocou perguntas sobre temas que a gente tinha abordado durante a palestra. A gente percebeu uma alta taxa de acertos, o que indicou que os jovens, eles realmente aderiram ao conhecimento que a gente transmitiu para eles, o que significa que não foi algo em vão. Os resultados. A ação foi elaborada por 5 acadêmicos da enfermagem voluntários da LAEL em parceria com a escola municipal. Participaram da atividade aproximadamente 90 estudantes, que foram divididos em 2 turmas.
A ação foi produtiva, com a boa participação, questionamentos e retiradas de dúvidas acerca das temáticas. Por mais que a gente lidou com o público mais jovem, eles têm dúvidas sobre esse tema. Como, por exemplo, no dia dessa atividade, houve um questionamento se todo tipo de tumor é câncer. Ou seja, é sinal que tipo assim, eles têm dúvidas, mas muitas vezes eles não têm a quem procurar para tirar essas dúvidas. Então, esse é o objetivo da nossa liga, levar informações até essas pessoas que precisam. Os acadêmicos de enfermagem foram bem recepcionados pela direção, funcionários e alunos da escola. A ação possibilitou a integração da universidade à comunidade, proporcionando a troca de informações. A conclusão: a propagação de informações sobre a prevenção do câncer é relevante aos adolescentes, uma vez que, quando orientados no primeiro ciclo de vida, poderão aderir a hábitos de vida saudável, consequentemente prevenir-se a doenças. Observa-se a necessidade da gestão de políticas públicas em saúde, em parceria com o ensino de serviços, a elaboração de estratégias efetivas para a realização de educação em saúde e trabalhar outras temáticas relevantes por meio do programa Saúde na Escola. Aqui a gente tem algumas imagens do dia da atividade, né, com os alunos, e também durante o momento que estava sendo ministrada a palestra. Aqui a gente vê a nossa coordenadora Joelle e logo ao fundo os voluntários da Liga. E é isso, muito obrigado pela atenção. Olá, eu sou Ana Carolina Ribeiro Vaz, eu tenho 21 anos, eu sou acadêmica de enfermagem da Unemate do campus de Tangará da Serra e eu sou voluntária da Liga Acadêmica de Enfermagem Oncológica, a LAEL, e através dela hoje eu vou apresentar o meu resumo, que tem como autora eu, Ana Carolina Ribeiro Vaz, e como coautora a minha professora Joelle Maria de Oliveira, que tem como título A Enfermagem e os Cuidados Paliativos. O objetivo do nosso resumo foi descrever a importância da enfermagem e os desafios enfrentados para os cuidados paliativos. E a nossa metodologia utilizada foi uma pesquisa baseada em uma revisão integrativa da literatura, né, que foi realizada neste mês de maio, e buscou a plataforma da Biblioteca Virtual de Saúde. A gente também utilizou descritores em saúdes, como cuidados paliativos, enfermagem e desafios. E os filtros foram Boleando and, entre outros descritores, né? Textos completos, publicados na íntegra, em idioma português, artigos publicados nos últimos 5 anos. Os nossos resultados, né, que a gente encontrou, foram encontradas 20 publicações que foram selecionadas por estarem relacionadas com o tema, e foram utilizados 4 artigos para a elaboração dos resultados, pois apresentavam a maior relevância para a temática. A importância dos cuidados paliativos na promoção de qualidade de vida de pacientes com doenças graves ou avançadas, cuidados com o alívio da dor, do sofrimento físico, psicológico, social e espiritual, bem como o apoio oferecido aos pacientes e suas famílias durante o processo de enfrentamento da doença. A falta de capacitação dos profissionais de saúde, a escassez de recursos financeiros e a falta de cultura de cuidados paliativos em algumas instituições de saúde. Nossa conclusão, né, que concluímos que mesmo diante desses desafios na implementação desses cuidados em diferentes contextos da saúde, a enfermagem nos cuidados paliativos visa a promoção da qualidade de vida de pacientes com doenças graves ou avançadas, bem como assistência qualificada para minimizar o sofrimento dos pacientes. Nesse sentido, é fundamental que os profissionais de saúde estejam capacitados para oferecer esses cuidados, bem como as instituições de saúde estejam comprometidas com o desenvolvimento de uma cultura de cuidados paliativos. Os meus agradecimentos à minha professora, que por todo o conhecimento compartilhado e pelo comprometimento no aprendizado e pelo constante apoio, orientação e inspiração ao longo da construção e até o presente momento, né, a apresentação deste resumo. Também gratidão aos meus colegas que compartilharam as suas ideias e opiniões comigo,
e que me ajudaram a crescer academicamente. Gratidão à faculdade por me apresentar à Liga Acadêmica de Enfermagem Oncológica, né, a LAEL, e juntamente com os professores e colegas incríveis que tornaram a minha experiência acadêmica enriquecedora e inesquecível. Muito obrigada! Olá, meu nome é Raíssa Gabriela Aquino Felipe. Eu vou falar a respeito da magnitude das taxas de incidência de câncer do colo do útero em Mato Grosso, de 2001 a 2016. Juntamente comigo fizeram esse trabalho Isabela Costa dos Santos, Fábio Macedo Evangelista, Amanda Cristina de Souza Andrade, Paulo César Fernandes Souza e Noemi Dreyer Galvão. A área temática é epidemiologia e modalidade é estudo original. Nosso objetivo foi analisar a magnitude das taxas de incidência de câncer de colo do útero em Mato Grosso no período de 2001 a 2016. A respeito da metodologia, é um estudo ecológico de incidência de câncer de colo do útero entre as mulheres residentes em Mato Grosso nesse período e é com base nos registros de câncer de base populacional RSBP de Cuiabá, Várzea Grande, interior do estado. Foram analisados casos novos sob o código C53, conforme a 10ª Classificação Internacional de Doenças, CID-10, e os denominadores populacionais foram extraídos no site do DataSUS. Os casos novos foram agrupados em quadriênios, ou seja, de 2001 a 2004, 2005 a 2008, 2009 a 2012 e 2013 a 2016, e foram calculadas taxas médias de incidência ajustadas pelo método direto por 100 mil mulheres. Os gráficos construídos foram através do programa Tabuin. Começando pelos resultados, então, nesse período estudado, né, de 2001 a 2016, foram notificados, através do registro de câncer de Cuiabá mais interior, 35.157 casos novos de câncer em mulheres em Mato Grosso, sendo que desses 35.000, 3.678, ou seja, 10,5% de casos, era relacionado a câncer de colo do útero. Como a gente pode ver nessa primeira figura, o pico da faixa etária desse tempo estudado foi entre 45 e 49 anos, sendo que a segunda taxa maior foi entre 40 e 44 e a terceira taxa de 50 e 54 anos. Lembrando que a taxa média de incidência nesse período foi de 15,7 para 100 mil mulheres mato-grossenses. No primeiro quadriênio, ou seja, de 2000 a 2004, foi visto que 81 municípios teve a taxa acima da estimativa para o primeiro triênio, de 2023 a 2025 do Brasil. Lembrando que a taxa de incidência, segundo o INCA de 2022, é de 15,38 mil por 100 mil mulheres. Nesse primeiro, de 2001 a 2004, o município que teve maior taxa de incidência foi Nova Maringá, com 98,6 por 100 mil mulheres. No segundo período, 2005 a 2008, 47 municípios teve taxa acima da estimativa de 2023 e 2025, e o município de Alto Taquari teve uma maior incidência nesse período, que foi de 47,74 por 100 mil mulheres. No terceiro período, de 2009 a 2012, a taxa de municípios que teve maior que a taxa acima, né, já da estimativa, foram 40 municípios, sendo que o Nova Maringá apareceu novamente, com 67,7 por 100 mil mulheres. E no período de 2013 a 2016, 49 municípios se apresentaram acima da taxa média de incidência, e Nova Marilândia, com 68,9 por 100 mil mulheres, foi o que apresentou uma distribuição de taxa de incidência maior. Na conclusão, concluímos que os resultados evidenciaram, né, que os municípios mato-grossenses, infelizmente, apresentam uma taxa superior que é estimada pelo Instituto Nacional do Câncer, que foi de 15,4 por 100 mil mulheres brasileiras para 2023. Então, logo,
Destaca-se, né, a necessidade de ações de enfrentamento do câncer de colo do útero no estado, visto que é considerada uma neoplasia causada pela infecção persistente ali por alguns tipos de papiloma vírus humano, HPV, que é oncogênico, e é possível de erradicação por meio da prevenção primária, que é a vacinação. Muito obrigada a todos que participaram desse estudo e pela atenção de vocês. Olá, me chamo Viviane Cardoso Modesto. Vou apresentar para vocês o trabalho de tendência temporal da taxa de incidência de câncer por sexo e macro-região de saúde do estado de Mato Grosso de 2001 a 2016. Listo aqui abaixo os autores e coautores do trabalho, incluindo a área temática e também a modalidade de apresentação desse trabalho. O objetivo do meu trabalho é analisar a tendência temporal da taxa de incidência por câncer nas macro-regiões de saúde no estado de Mato Grosso de 2001 a 2016. É um estudo ecológico e descritivo de série temporal, onde foi calculada a taxa de incidência padronizada por sexo e macro-regiões dos 5 tipos de cânceres mais incidentes, que são eles mama, colo do útero, próstata, colo retal, pulmão, estômago e esôfago. Foi realizado também a análise de tendência de regressão linear joint point e calculada também a variação de percentual anual e a variação de percentual média anual. Aqui, alguns resultados do meu trabalho. O Estado ele notificou 74.756 novos casos de câncer, a maioria deles do sexo masculino. Os cânceres mais incidentes em homens foram próstata, pulmão, estômago, colo retal e esôfago. Já em mulheres, foi mama, colo do útero, colo retal, pulmão e estômago. O câncer de próstata ele apresenta um aumento em quase todas as macro-regiões de saúde, exceto a região norte, entre 7,1% e 1,7%. Para o câncer coloretal, ele apresenta um aumento de 4,3% somente na região norte. Para o câncer de estômago, foi observada uma redução em quase todas as macro-regiões, exceto a região sul, que não apresenta tendência significativa, e apresenta também algumas quebras nessa tendência, entre os anos de 2001 a 2009, 2001 a 2008 e 2011 a 2016. O câncer de pulmão, ele apresenta uma redução de menos 3,5% na macro-região leste e de menos 4,1% no estado no período de 2001 a 2009. O câncer de esôfago ele apresenta uma redução dessa taxa na macro-região centro-norte, centro-noroeste de menos 4,5%. Para mulheres, o câncer de mama ele apresenta uma redução de menos 3% no período de 2001 a 2009 na macro-região centro-norte e apresenta um aumento no estado entre 2009 a 2016 de 6,8%. Já o câncer de colo do útero, ele apresenta uma tendência decrescente de 2001 a 2009 e para quase todas as regionais de saúde de 2003 a 2010. A maior deles é de menos 11,2%. O câncer de pulmão, ele apresenta uma tendência crescente na macro-região centro-norte de 2,6% e apresenta também algumas quebras na região sul e centro-norte. O câncer coloretal foi observado tendências estáveis para todas as macro-regiões e também para o estado. O câncer de estômago, ele apresenta uma redução de tendência da incidência na macro-região centro-noroeste de menos 5,9% e no estado de menos 2,5%. A conclusão e discussão do meu trabalho é que esse estudo ele avançou ao analisar esses indicadores de incidência dos 5 principais tipos mais frequentes no estado e nas macro-regiões de saúde, e houve algumas diferenças regionais dessas magnitudes na tendência temporal por câncer no estado, que pode estar relacionada ao acesso aos serviços de saúde, às distâncias dos polos centrais, às características socioeconômicas, aos fatores de riscos, e também deixar um alerta e é uma recomendação às ações de vigilância e também ao controle e prevenção, que ele deve considerar as diferenças regionais em todo o território do estado. Obrigada pela sua atenção e
Um bom seminário para vocês. Obrigada. Olá, meu nome é Juliane Lídio da Silva. Eu também estou representando as coautoras Nayara Silva, Ana Elza do Nascimento, Maria Fernanda Rogério, Rafaela Batista e Amanda Cristina Andrade. O trabalho que eu estarei apresentando foi intitulado Atividade Física no Lazer e no Deslocamento em pacientes com câncer atendidos em Mato Grosso. O objetivo desse trabalho foi descrever a prevalência de atividade física no lazer e no deslocamento em pacientes com câncer atendidos em Mato Grosso. Para atingirmos esse objetivo, nós realizamos um estudo descritivo envolvendo pacientes de 18 anos ou mais com o diagnóstico de câncer atendidos em hospitais de referência no Mato Grosso, como o Hospital Universitário Júlio Miller e o Hospital de Câncer do Mato Grosso. Nós avaliamos ao todo 1.200 pacientes e o estudo ele foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário Júlio Miller e pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso. Foram considerados ativos no lazer os pacientes que relataram praticar pelo menos 150 minutos por semana de atividades físicas leves ou moderadas, e foram considerados ativos no deslocamento os pacientes que relataram pelo menos 150 minutos por semana de deslocamento a pé ou de bicicleta para o trabalho ou outras atividades habituais. Então, incluímos como variáveis independentes sexo, faixa etária e nível de escolaridade. E para avaliar a associação entre as variáveis sexo, faixa etária, escolaridade e os indicadores de atividade física, foi utilizado o teste quadrado de Pearson. Então, em relação aos resultados, entre os 1.012 pacientes avaliados, aproximadamente 55% eram mulheres, 70% tinha 50 anos ou mais de idade e aproximadamente 50% sem instrução ou apenas com ensino fundamental incompleto. Nós observamos que a prevalência da prática de atividade física no lazer foi 17% e a prevalência da prática de atividade física no deslocamento foi 18,3%. Então, a gente observou também que a prevalência de ativos do lazer foi maior entre os pacientes com nível superior completo, comparado aos demais níveis de escolaridade, e não houve diferença significativa entre a atividade física no lazer e as variáveis sexo e faixa etária. Observamos também que a prevalência de ativos no deslocamento foi maior para o sexo masculino, comparado ao sexo feminino, e não houve diferença significativa entre a prática de atividade física no deslocamento e as variáveis faixa etária e nível de escolaridade. Nós podemos concluir que a prática regular de atividade física ela traz diversos benefícios para a saúde, contribuindo para a redução do risco de doenças crônicas não transmissíveis. E o incentivo à atividade física após o diagnóstico de câncer deve ser recomendado, e a atividade física deve ser realizada com segurança, com orientações aos pacientes de forma individualizada e segura, levando em consideração suas condições de saúde específicas. Nossos agradecimentos vai à Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso e ao Ministério Público do Trabalho da 23ª Região e ao Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Segue abaixo o meu e-mail para contato para qualquer dúvida, esclarecimento ou contribuições. Obrigada. Olá, vou iniciar minha apresentação sobre o resumo Tumores do Sistema Nervoso Central em Crianças e Adolescentes Atendidos no Hospital do Câncer do Mato Grosso. Os autores são eu, Marília Timo Pinheiro de Almeida, Mariana Rosa Soares e a Camila Ramos Leões. A área temática é epidemiologia e a modalidade é um resumo simples. O objetivo foi descrever o perfil clínico e epidemiológico desses casos de tumores infantis do sistema nervoso central atendidos no Hospital de Câncer do Mato Grosso no período de 2016 a 2022. A metodologia utilizada foi de um estudo descritivo com base nos registros dos prontuários das crianças e adolescentes, e através disso foi feita uma análise descritiva das variáveis sociodemográficas e da doença atual.
Os resultados obtidos foram que o ano de 2019 foi o que registrou o maior número de diagnósticos. Ao total, foram atendidos 30 pacientes com esses tumores, sendo 23 residentes do interior do estado. Além disso, morfologicamente, foram diagnosticados 10 meduloblastomas, 5 astrocitomas, 4 gliomas de Ponte, 3 ependimomas, 3 tumores neuroectodérmicos primitivos, um fibrosarcoma e um tumor neuroepitelial de alto grau. As faixas etárias mais acometidas foram de 1 a 4 anos, com 23,3%, e de 5 a 9 anos, com 50% dos casos. Além disso, o sexo masculino foi o mais acometido, com 70% dos casos, e o tratamento mais utilizado foi a combinação de quimioterapia, radioterapia e a cirurgia, com 16 casos, 46,7%, seguido pela radioterapia e cirurgia sem a quimioterapia, totalizando 6 pacientes com 20% dos casos. No segmento, 6 pacientes apresentaram recidiva, 5 metástase e 7 foram a óbito. Como conclusão, a gente vê, então, a importância da coleta desses dados, análise do perfil clínico epidemiológico, para contribuir, então, para o desenvolvimento de novas tecnologias, políticas públicas de prevenção, tratamento mais eficazes para a população que foi diagnosticada com esse tipo de tumor. Um agradecimento especial, então, às minhas orientadoras, Camila e Mariana, por terem me ajudado a realizar esse trabalho, e obrigada. Olá, me chamo Maria Valéria. Vou apresentar o trabalho sobre o perfil sociodemográfico dos casos novos de câncer de testículo em Mato Grosso de 2001 a 2018. Esse trabalho foi escrito junto com o Flávio e com a Rita. O objetivo do trabalho foi descrever o perfil sociodemográfico dos casos novos de câncer de testículo em Mato Grosso no período de 2001 a 2018. Para conseguir alcançar esse objetivo, passamos pelos seguintes métodos. Em um estudo quantitativo descritivo, realizado no estado de Mato Grosso de 2001 a 2018, em homem diagnosticado com câncer de testículo. Os dados foram provenientes do Registro de Câncer de Base Populacional RCBP de Cuiabá e do interior. Foram estimadas as frequências absolutas e percentuais por meio do Excel. Os resultados que obtivemos foram 291 homens com câncer de testículo, sendo eles 37,1% pardos, 34% brancos, 3,4% pretos. Quanto à escolaridade, 12% tinha um nível médio completo, 8,9% ensino fundamental completo e 4,8% superior completo. O estado civil predominante foi o solteiro, 29,1%, seguido do casado, 10,7%. Ademais, o RCBP do interior registrou 60,5% dos casos novos, enquanto o RCBP de Cuiabá registrou 39,5%. A conclusão desse trabalho foi que o câncer de testículo, apesar de raro, ele se diagnosticado de forma precoce, ele é passível de cura. E para isso é necessário que tenha informações sobre a doença para que os usuários da rede de saúde possam perceber as mudanças em seu corpo. Além disso, os resultados demonstram a importância das estratégias intersetoriais como a educação e saúde, a fim de promover ações de promoção e prevenção cada vez mais cedo, por exemplo, no ambiente escolar, pois tem mais chances de efeito a longo prazo por ser um ambiente propício de troca de saberes e conhecimento. É isso, obrigada. Olá a todos, me chamo Débora Moraes Almeida, sou acadêmica do curso de enfermagem pela Universidade Federal de Rondonópolis. Hoje estarei apresentando para vocês o meu resumo, que parte de um projeto de pesquisa que está em andamento atualmente, então esses são resultados preliminares. O título do meu resumo se denomina Rastreamento do câncer de colo uterino no Mato Grosso, uma análise do perfil clínico do exame Papa Nicolau. Os autores sou eu, Débora Moraes Almeida, e as professoras orientadoras, professora doutora Jânia Cristiane de Souza Oliveira e professora doutora Jaqueline Pimenta Navarro. A minha área temática é epidemiologia, e minha modalidade é um estudo original. Então, o objetivo desse resumo foi,
apresentar a análise do perfil das mulheres que realizaram o exame Papa Nicolau aqui no estado do Mato Grosso. A metodologia que foi utilizada é de um estudo descritivo e quantitativo, por meio de dados secundários do DataSUS, que é um banco de dados de domínio público do Ministério da Saúde. O recorte que fizemos foi no período de 2014 a 2021, que é o que o banco oferece de mais antigo, né? O banco foi reformulado, então, a partir de 2014, a gente tem dados nesse banco. Foram analisadas algumas variáveis, no caso 5. Então, o exame ele foi analisado quanto à variável faixa etária, adequabilidade, motivo do exame, representação da zona T e intervalo do resultado. Então, agora, nos meus resultados, eu iria apresentar para vocês o que a gente já conseguiu até agora de resultados. Então, quanto à faixa etária, a que maior apresentou proporção foi a de 25 a 64 anos, com 76,15% dos exames realizados. Isso indica para a gente que as estratégias de saúde voltadas para essa população, elas estão sendo efetivas, né? É o público faixa etária, então é o que está mais fazendo. Em relação à questão da motivação da realização do exame, o que mais apresentou frequência foi o rastreamento, que é o intuito do exame Papa Nicolau. Ele é um exame para o rastreamento do câncer de colo uterino, apresentando 54,94% dos exames realizados no estado do Mato Grosso. O que se seguiu dessa modalidade foi a repetição de exame. Então, aquelas mulheres que realizaram uma vez e precisaram repetir o exame, por qualquer que seja a motivação. E segmento, então, que seria quando a mulher já está fazendo um tratamento e fazendo segmento desse cuidado. Quando ela tem alguma alteração, alguma sugestão de alteração nesse resultado da coleta do Papa Nicolau. Esses dados sugerem para a gente que a maioria das mulheres estão fazendo esse exame de forma preventiva, que é o intuito do Papa Nicolau, né? Ele é um exame preventivo, de rastreamento do câncer. Quanto à variável adequabilidade dos exames, ela se mostrou alta, com 82% das amostras sendo adequadas, né, consideradas adequadas, entretanto, 18% desses exames foram inadequados, o que indica que o indicador está bom, mas ele ainda pode melhorar. O ideal seria que 100% dessas amostras fossem adequadas para análise, né? Quer dizer, então, que está sendo coletado de forma errônea 18% das vezes. A maioria dos exames representou, né, foi mostrada a representação da zona T, então ali com 86%. Isso indica pra gente que as amostras estão sendo coletadas de forma satisfatória, porque tem os epitélios, então todos os epitélios eles têm que ser mostrados na amostra, e a representação da zona T é um dos indicadores de que essa amostra está sendo coletada de forma satisfatória. Mas, entretanto, 14% ainda não apresenta, não demonstra a representação da zona T, indicando que pode sim haver uma melhoria nessa coleta de exame. Quanto à análise do intervalo, quase 90% das amostras foram entregadas no intervalo correto, ali de 30 a 40 dias, que é o que normalmente aqui no Brasil a gente tem de resultado, né? Do momento da coleta até o resultado. Mas, aproximadamente 10% foram mostrados, né, para essa mulher com atrasos. Então, isso implica muito no tratamento, se tiver uma alteração, no cuidado. Então, o ideal era que todas essas proporções se mostrassem 100%, né? Então, há o que melhorar no cuidado. Então, concluindo com essa análise que foi feita, em resumo, né, o rastreamento do câncer de colo uterino no estado do Mato Grosso se mostra eficiente. No entanto, ainda se faz necessário, principalmente, o treinamento dos profissionais durante a coleta. Isso é confirmado com a porcentagem da representação de zona T e a porcentagem de adequabilidade das amostras, que ainda pode ser melhorada, apesar de estar alta, pode ser melhorada, visando melhorar a eficiência na coleta, né? E também o aprimoramento dos processos de análise laboratorial, que a gente sabe que muitas vezes atrasa, tem essa questão de demorar 30, 40 dias, e o tempo, a detecção precoce, ele é algo crucial no tratamento do câncer, né? Então, esse foi o resumo do meu trabalho. Muito obrigada por terem assistido e tchau, tchau. Olá, meu nome é Vinícius Afonso da Silva Araújo e vou apresentar para vocês o resumo com o tema Sintomas depressivos em homens diagnosticados com câncer de próstata em Mato Grosso nos anos de 2019 e 2020. Conto com a participação dos autores Flávio de Macedo Evangelista, Amanda Silva Magalhães, Noemi Dreyer Galvão e Amanda Cristina de Souza Andrade. Área temática Epidemiologia, modalidade Estudos Originais. O principal resumo tem por objetivo analisar sintomas depressivos em homens com câncer de próstata residentes em Mato Grosso, nos anos de 2019 e 2020. Metodologia.
Estudo descritivo com dados de entrevistas realizados em 2019 e 2020 com homens diagnosticados com câncer de próstata no Hospital Universitário Júlio Miller e no Hospital de Câncer de Mato Grosso. As variáveis sociodemográficas foram faixa etária, raça, cor, estado civil e escolaridade. Os sintomas depressivos foram avaliados pelo questionário Patient Health Questionnaire 9, composto por 9 questões que avaliam a frequência de sintomas depressivos nas 2 últimas semanas e que se mostrou muito apropriado para o rastreio de episódios depressivos maior na população brasileira. Dos resultados. No período do estudo, 194 homens tinham o diagnóstico de câncer de próstata, sendo a maioria na faixa etária maior de 70 anos, com 50%. De raça cor parda, 71,9%, com companheiro, 63,9%, e com ensino fundamental incompleto, 53,6%. Quanto aos sintomas depressivos, 14,4% disseram ter anedonia nas últimas semanas precedentes à data da entrevista, e 12,4% tiveram problemas de concentração. Além disso, os pacientes também disseram ter mudanças no apetite, cerca de 15%, ter sentido lentidão, inquietação ou agitação, 20,7%. Problemas no sono, 28,5%, indisposição, 23,7%, humor deprimido, 10,4%, sentimento de culpa, 10,4% e pensamento suicida, 4,2%. Conclusão. Dentre os homens entrevistados, uma parcela significativa relatou sintomas depressivos. O diagnóstico do câncer é um evento estressante e traumático, que afeta profundamente o bem-estar psicológico do indivíduo e de sua família, além de afetar também a adesão ao tratamento e a sua recuperação. Por essa razão, é importante que os pacientes recebam um tratamento que considere tanto a saúde física quanto a saúde mental, incluindo o apoio de psicólogos, psiquiatras e outros profissionais na área da saúde, que podem ajudar no desenvolvimento de habilidades para lidar com os desafios emocionais associados ao câncer e manter uma boa qualidade de vida, assim objetivando a sobrevida. Agradeço a oportunidade e até mais. Olá, caros ouvintes do terceiro seminário de Epidemiologia do Câncer em Mato Grosso. Me chamo Matheus Silva Martos, sou acadêmico da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso. Atualmente estou cursando o terceiro semestre e é com muita honra que venho, por meio desse vídeo, explicar sobre o nosso artigo intitulado Epidemiologia do Câncer de Pulmão no Estado de Mato Grosso, um estudo descritivo. Foram autores desse artigo, junto comigo, Ulisses, Gustavo, Vitor, Noemi, com a orientação da professora Iana Balduino. Nossa área temática abordada foi epidemiologia, sendo esse um estudo original. Decidimos por esse estudo devido ao contexto atual, onde o câncer de pulmão é a segunda maior causa de morte relacionada às doenças crônicas não transmissíveis no mundo todo. A incidência dessa doença tradicionalmente se dá maior na população masculina, contudo, de acordo com alguns estudos mais recentes, essa condição tem aumentado cada vez mais na população feminina no decorrer dos últimos anos. Também vemos que, na atualidade, o uso do cigarro eletrônico pode acabar por influenciar na incidência dessa doença no futuro. Com isso, nosso objetivo foi descrever a epidemiologia do câncer de pulmão no estado de Mato Grosso. Para isso, utilizamos a metodologia no padrão de pesquisa Estudo Ecológico, sendo a nossa unidade de análise apenas o território do estado de Mato Grosso, utilizando a base de dados do Sistema de Registro Hospitalar do Câncer de Mato Grosso, que contém as informações sobre o número de casos do câncer, no geral, diagnosticados entre os anos de 2000 e 2020, e utilizamos dessa base de dados apenas informações sobre o câncer de pulmão. E foi realizada a análise referente a esses casos, observando 3 fatores principais: idade, sexo e a relação com o consumo de tabaco. Nossos resultados obtidos, a fim de elucidá-los melhor, fizemos algumas tabelas. A primeira seria sobre o número de casos na população masculina comparativamente com a população feminina, onde podemos ver que se mantém a tendência mundial e histórica de ter a maior incidência na população masculina,
sendo esses números 63,5% dos casos, e a população feminina com incidência bem menor, sendo 36,5% dos casos. Como resultados, relacionando a idade com o sexo, podemos montar essa tabela, onde podemos ver principalmente o aumento exponencial do número de casos a partir da faixa dos 50 anos de idade, chegando até a faixa dos 80, onde também a discrepância entre o número de casos da população masculina em relação à feminina é muito maior. Nas demais faixas etárias, o número de casos é bem inferior e a diferença na incidência entre ambas populações também é bem menor. E na tabela que relacionamos o consumo de tabaco com a população, com o sexo, podemos ver que o consumo de tabaco ele vai ter um número de casos muito maior atribuídos a ele, sendo na população masculina um número aproximadamente de 25% e na feminina de aproximadamente 20%, sendo que na população masculina essa influência é notavelmente maior. Porém, em ambos os sexos, podemos ver que a falta de informações é um número muito grande, sendo acima dos 40% para ambos os sexos. Como conclusão, podemos ver que o predomínio dessa incidência ela vai ser na população masculina, na maioria das faixas etárias. A idade superior aos 50 anos de idade, ela vai ser mais propensa para o surgimento dessa doença, e o tabagismo, ele se dá como um fator de risco importante para a ocorrência do câncer. Como limitações, temos a falta de informações, principalmente durante a coleta da anamnese. Podem haver possíveis erros no registro, no sistema, e também temos a falta de relação temporal relacionada ao tabagismo devido à natureza do estudo ecológico. Sendo essas nossas principais conclusões. Como agradecimento, eu gostaria primeiramente de agradecer meus colegas, Ulisses, Gustavo e Vitor, pelo empenho e tempo dedicado à escrita e revisão desse artigo. Também a professora Noemi, que fez a reunião e disponibilização dos dados que possibilitaram a análise. E, por fim, a professora Iana, que nos ofertou todo o suporte e orientações necessárias no decorrer desse estudo. Também gostaria de adicionar um agradecimento à organização do Congresso por nos dar essa oportunidade e também aos ouvintes atuais. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. Me chamo Leandro Bispo dos Santos. Atualmente sou do programa de pós-graduação de saúde coletiva da Universidade Federal de Mato Grosso. Trago o resumo avaliação de marcadores do consumo alimentar de pacientes com câncer segundo sexo, Mato Grosso, 2019 e 2020. O objetivo é avaliar os marcadores de consumo alimentar de pacientes com câncer segundo sexo em Mato Grosso de 2019 e 2020. A metodologia trata-se de análise transversal realizada com pacientes oncológicos com 18 anos ou mais atendidos no Hospital de Câncer de Mato Grosso entre 2019 e 2020. Foram consideradas as variáveis sexo, masculino e feminino, faixa etária menor de 40 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos, 60 a 69 anos, 70 anos ou mais. A raça cor considerada for branca, parda, preta, amarela e indígena. O estado nutricional IMC menor do que 5 kg, baixo peso, atrofia e IMC maior ou igual a 25 kg por metro quadrado, sobrepeso e obesidade. A metodologia ainda levou em consideração o consumo alimentar, que foi categorizado em irregular, com 4 ou menos dias por semana, e regular, 5 ou mais dias por semana, para os seguintes marcadores: alimentação saudável, frutas, hortaliças cruas, hortaliças cozidas e feijão; alimentação não saudável, carne vermelha, macarrão instantâneo, doces e refrigerante, considerando suco artificial. Os resultados nós obtivemos, foi o seguinte: a tabela de caracterização demográfica e socioeconômica de pacientes diagnosticados com câncer, que na amostra N é igual a 1012, atendidos no Hospital do Câncer de Mato Grosso, 2019 e 2020.
Nessa amostra, nós percebemos que o somatório total dos pacientes dá 1.012 e que o percentual de incidência de câncer foi maior no sexo masculino. Aliás, desculpe, no sexo feminino, com 55%. E na faixa etária se deu maior incidência entre 60 a 69 anos. Na cor da pele, se deu na cor parda, 51%. E quando a gente fala na questão do sobrepeso e obesidade, os homens apresentaram 37,9% de sobrepeso e 19,1% de obesidade dos 455 da amostra, equiparando a 45%. Já as mulheres apresentaram 34,6% de sobrepeso e 26,6% de obesidade, né? Entre as 557 mulheres da amostra, equiparando a 55%. Em relação à frequência de consumo regular, os homens apresentaram o feijão com 92,5%, tal que o p-valor é menor do que 0,001, e carne vermelha, equivalendo a 69,9%, onde o p é igual a 0,005. Já as mulheres, as frutas correspondem a 39,5%, equivalente a P, que é igual a 0,010. As hortaliças cruas, 47,7%, que P é menor do que 0,001. E hortaliças cozidas, 31,2%, que P é igual a 0,001. E macarrão instantâneo, 5,9%, onde P é igual a 0,0012. Sendo assim, a gente conclui, né, que a população diagnosticada com câncer em Mato Grosso verificou-se diferença no consumo alimentar entre homens e mulheres, prévio ao diagnóstico, e percebe-se a necessidade de políticas públicas que envolvam educação nutricional e busquem incentivar um consumo alimentar mais saudável. Da minha parte é só, muito obrigado. Bom dia, meu nome é Sueli Aline Ziger Magalhães, juntamente com Daniel dos Santos Júnior, Ana Paula Muraro e Francine Nesselo Melanda, irei apresentar o resumo sobre mulheres com câncer de mama e consumo de ultraprocessados, frutas e verduras, análise da Pesquisa Nacional de Saúde 2019, no terceiro seminário de epidemiologia do câncer em Mato Grosso. O objetivo desse estudo é descrever o consumo de alimentos ultraprocessados entre mulheres que referiram ter câncer de mama na Pesquisa Nacional de Saúde, PNS, 2019. Como metodologia, foi utilizados dados coletados para a PNS, inquérito de base domiciliar realizado em 2019, com 90.846 brasileiros de 18 anos ou mais. Neste estudo, considerou-se apenas as mulheres que responderam positivamente quando perguntadas se algum médico já havia dado um diagnóstico de câncer em algum momento da vida, e que, em seguida, afirmaram ser câncer de mama. Foram analisados os consumos de alimentos ultraprocessados, refrigerante, suco em pó, achocolatado, salgadinho de pacote, biscoito, bolacha, sorvete, chocolate, embutidos, pão de forma, margarina e macarrão instantâneo, no dia anterior à pesquisa, e de frutas e verduras ao menos uma vez a semana. Foram analisadas as frequências absolutas e relativas. Como resultados, a proporção de mulheres que afirmaram já terem recebido os diagnósticos médicos de câncer de mama foi de 0,6%. Os produtos ultraprocessados mais frequentemente reportados entre os indivíduos que referiram câncer de mama foram margarina, maionese, ketchup ou outros molhos industrializados com 40,4%, seguido de sorvete, chocolate, gelatina, flan ou outra sobremesa industrializada, 31,4%, e também pão de forma
de cachorro-quente ou de hambúrguer com 31,4%, enquanto os de menor consumo foi de macarrão instantâneo, sopa de pacote, lasanha congelada ou outro prato congelado comprado pronto industrializado, com 4,4%. Quanto ao consumo de frutas, observou-se que apenas 4,8% não consumiam e 55,5% consumiam diariamente. Em relação às verduras, 5,7% não consumiam e 56,4% faziam diariamente. Como conclusão nesse estudo, observou-se o consumo diário frequente de frutas e verduras. Os resultados sugerem que o diagnóstico da doença acarreta a adoção do padrão alimentar considerado saudável, reconhecido como fator para a prevenção do câncer e outras comorbidades. Obrigada pela atenção. Mais uma vez, sou a Sueli Magalhães. Qualquer dúvidas, estou à disposição no e-mail suelen.magalhães@sou.ufmt.br. Olá a todos, meu nome é Samantha e eu vim apresentar um pouco sobre o estudo que o meu grupo desenvolveu. Bem, esse estudo fala sobre o consumo de ultraprocessados, frutas e verduras entre indivíduos com câncer de estômago na Pesquisa Nacional de Saúde em 2019. O grupo é composto por mim, Samantha Camille, Daniel dos Santos, Ana Paula Muraro e Francine Nesselo. A área temática é epidemiologia e a modalidade são estudos originais. Bem, o objetivo do trabalho é caracterizar o consumo de alimentos ultraprocessados, frutas e verduras entre adultos que referiam ter câncer de estômago na Pesquisa Nacional de Saúde em 2019, na PNS. Bem, a metodologia que a gente utilizou foi com base nos dados disponibilizados pela PNS. Nesses dados, ela foi entrevistada mais de 90.846 brasileiros, todos maiores de 18 anos. Nisso, a gente pegou aqueles que foram diagnosticados com câncer de estômago por algum médico em alguma fase da vida, que em média deu menos de 0,1% das pessoas que foram entrevistadas. E as perguntas eram relacionadas ao consumo de cerca de 10 alimentos ultraprocessados no dia anterior à pesquisa ou frutas e verduras ao menos uma vez na semana. O dado a gente utilizou frequência absoluta e relativa. Bem, dos resultados que a gente encontrou foi que a maioria das pessoas utilizavam, o maior ultraprocessado que elas utilizavam era margarina, maionese, ketchup ou molhos industrializados. Quase 40% das pessoas afirmavam que utilizava esses tipos de ultraprocessado. Em segundo lugar, vem os pães de forma, cachorro-quente ou hambúrguer, seguido pelos biscoitos, bolachas, doce ou recheado ou bolo de pacote. Em último lugar, ficou o suco de frutas em caixinhas, ou lata ou refresco em pó. Também a respeito do consumo de frutas com as pessoas diagnosticadas com câncer, foi visto que a maioria, mais de 50%, consumia diariamente frutas. E cerca de menos de 5% das pessoas disseram que não consumia em nenhuma fase, em nenhum momento. A respeito de verduras, quase 60% das pessoas também afirmaram que consumia diariamente verduras e cerca de menos de 3% das pessoas afirmavam que não consumia verduras em nenhuma fase, em nenhum dia da semana. Nisso, a conclusão que a gente chegou é que a frequência de consumo de alimentos ultraprocessados e consumo diário de frutas e verduras sugerem a adoção de hábitos alimentares mais saudáveis entre indivíduos diagnosticados com câncer de estômago.
é isso. Eu agradeço a todos pela atenção. Aqui está meu nome e o meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato com alguma dúvida ou alguma sugestão.